E o teu edital pede que você tenha noções sobre o sistema operacional Windows 8. É um sistema operacional já passado da Microsoft, né? Mas a gente tem que adequar o teu conhecimento dentro daquilo que o teu edital pede. E ele pede que você tenha noções sobre esse sistema operacional. Então, nossa aula de hoje é sobre sistema operacional Windows versão 8, que está no teu edital. Antes da gente ir propriamente para as funcionalidades do Windows, vamos ver algumas características desse sistema operacional. O sistema operacional Windows 8, ele é marca proprietária da Microsoft. A Microsoft, pode pensar, Justo, isso é óbvio. Não é tão óbvio não, porque se você já viu alguma aula sobre sistema operacional Linux, você sabe que não tem nenhuma empresa responsável por Linux no mercado. Existem empresas que adotam Linux, né? Mas ele é mantido no mercado por fundações de software livre. Já o Windows não. Ele é marca proprietária da Microsoft. O Windows, ele é um software proprietário. Se tu assistiu nossa aula de software, dentro das classificações de software, você sabe que um software ele pode ser proprietário ou ele pode ser livre. O Windows ele é proprietário, ou seja, só os programadores da Microsoft têm acesso ao código-fonte do Windows, mas ninguém. Então, ele é código fechado, por isso, ele também pode aparecer em uma questão da tua prova com o nome de OffSource, Sistema Operacional OffSource, Sistema Operacional de código fechado. Sistema Operacional Windows, ele é um sistema operacional pesado, tá? Todas as versões de Windows são pesadas. E o Windows 8 não é diferente. Tu tem que entender um sistema operacional como se ele fosse uma salada, tá, de linguagens de programação. Então, num sistema operacional, você vai encontrar linguagem Java, você vai encontrar linguagem Visual Basic, você vai encontrar linguagem C, várias linguagens de programação. E o Windows ainda tem muito na sua estrutura de construção a linguagem Visual Basic. Visual Basic é a linguagem proprietária da Microsoft, só que ela não é muito viável para uso e desenvolvimento de sistemas. Os programadores não gostam de usar muito a Visual Basic, por quê? Ela é uma linguagem pesada. Qualquer aplicativo que você construa usando o Visual Basic, ele fica pesado. A gente, inclusive, brinca, chama a linguagem Visual Basic de linguagem obesa. Porque, como eu te falei, por menor que seja o aplicativo, ele vai exigir bastante da máquina. Ele vai exigir bastante de memória do computador. E o Windows ainda tem muito dessa linguagem. E ele é extremamente pesado. Ele é fornecido no mercado nas versões de 32 e 64 bits. Qual a diferença entre um sistema operacional de 32 e 64 bits? Primeira diferença, o volume de processamento é diferente. Um sistema de 32 bits, ele tem condições de, durante o processamento, reunir os caracteres em blocos de 4 em 4 caracteres. Por que 4 caracteres, 32 bits? Porque cada caractere corresponde a 8 bits. Cada caractere corresponde a 1 byte. Então, você tem 8, 16, 24, 32. Então, ele reúne justamente em blocos de 4. Já o sistema de 64 bits, não. O sistema de 64 bits, ele consegue reunir um volume de processamento maior. Ele reúne os caracteres em blocos de 8 em 8 caracteres. Por ele conseguir blocos de processamento com 8 caracteres, o dobro do de 32, ele consegue um volume de processamento maior. Por consequência, ele consegue ser mais celery. Tá claro? Então, ele é oferecido nessas duas versões. Outra diferença entre 32 e 64 bits está relacionado à quantidade de RAM que eles têm condições de enxergar. Um sistema de 32 bits, ele tem condições de trabalhar com no máximo 4 GB de RAM. No máximo 4 GB. Se você tiver um computador com menos e quiser fazer o upgrade, o aprimoramento, a melhoria, o aumento dessa memória RAM, você vai ter que usar uma progressão geométrica. Tá? Deixa eu te dar um exemplo para te entender. O que eu vou falar aqui é uma excrescência, não é mais padrão,
tá? A gente usa mais, é só para você entender. Imagina que você tenha um notebook com 1 GB de RAM. Volto a repetir, não é mais padrão, é só para você entender, tá? Você tem um notebook com 1 GB de RAM. Se você quiser aumentar essa quantidade, tu não pode comprar um pente de memória RAM de 2 GB e instalar lá para fazer 3. Ou tu compra mais um para fazer 2, ou tu compra mais 3 para fazer 4. Só pode dobrar 1, 2 ou 4. Se ele enxergasse mais do que isso, você teria que colocar mais 4 para fazer 8. Depois mais 8 para fazer 16. Deu para entender? Mas ele só enxerga no máximo 4 GB de memória RAM. Já o de 64 bits não. O de 64 bits ele tem condições de interagir com um volume de RAM maior. E qualquer quantidade que tem, ele consegue trabalhar. Então ele vai trabalhar com 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB de RAM. Ele tem condições de enxergar. Um dia desse, no meu Instagram, eu postei lá um módulo de 128 GB de RAM. Eu disse, olha, para quem nunca viu 128 GB de RAM, tá aí. E só um sistema de 64 bits tem condições de enxergar isso. Então o Windows ele é fornecido nessas duas versões, tá? A de 32 e a de 64 bits. A versão de 32 bits, ela exige 16 GB para poder se instalar no teu HD, tá? Já a versão de 64 bits, 20 GB para ser instalado. Gilson, tu achas que um sistema operacional que exige 20 GB de espaço livre em um HD para se instalar, ele é pesado? Imenso, gigantesco. Se você for ver o sistema operacional Linux, todo instalado, sem você tirar nada, todo completo, instalado, 3,5 GB, ele já está instalado, tá ok? Mas o Windows, ele exige essa quantidade absurda de espaço para ser instalado. Ele, por ser pesado, ele exige 4 GB de memória RAM para rodar. Se você for no site da Microsoft, você vai ver nos requisitos do Windows que a Microsoft diz que ele roda com 2 GB. 2 GB. Mas para te trabalhar com tudo aquilo ligado, sabe? Efeito 3D, transparência, efeito de transição, animação, tudo aquilo ligado, som, tá? 4 GB para ele não ficar engasgando o tempo todo, tá? Ele é de segurança extremamente frágil. Os sistemas operacionais de qualquer versão do Windows, eles são de frágil segurança. A Microsoft tenta melhorar essa segurança do Windows, mas é complicado pela própria estrutura do sistema operacional e modo de administração do sistema. Por exemplo, um computador que rode o Windows, ele não tem condições de garantir a segurança dos dados que estão nesse equipamento. Então ele tem um equipamento uma forma de segurança frágil demais, tá? Ele também é um sistema operacional gráfico. A forma de interagir com você é através de abertura de janelas, ele cria ícones, botões, ele conversa com você através de janelas de diálogo. Então, ele é um sistema operacional gráfico. Ele é case sensitive. O que isso significa? Significa que ele tem condições de fazer diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Ele consegue entender que aquela letra ali está em maiúscula ou em minúscula. Aqui é só um exemplo. Barra de pesquisas do Google. A barra de pesquisas do Google não é case sensitive. Não é. Você pode fazer uma pesquisa na barra de pesquisas do Google digitando ela de qualquer jeito. Seja em maiúscula ou em minúscula, o resultado vai ser idêntico. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então ela não é case sensitive, mas o Windows é. Quer um outro exemplo? Por exemplo, no Windows, para você acessar a sua área de trabalho, você cria uma senha. Só que a senha que você cria, você criou ela em minúscula, tá? Você digitou um nome em minúsculo. Aí quando você for acessar, se você digitar esse mesmo nome em maiúscula, ele não vai aceitar, ele vai rejeitar. Inclusive, ele vai te chamar, mano, dá uma espiadinha aí, ver se a tua tecla Caps Lock não tá ligada. Deu para entender? Então ele é case sensitive porque ele faz a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Ele é um sistema operacional de área de multitarefa pré-emptiva.
O que isso significa? Ele é de área de multitarefa porque ele tem condições de executar várias tarefas, vários processos ao mesmo tempo. Tá? Ele consegue trabalhar, por exemplo, com vários programas abertos. Às vezes você está digitando um documento no Word, você está com o seu navegador aberto, você dá uma espiada na internet, o MP3 está rolando ali no Windows Media Player, a calculadora está aberta para você poder fazer um cálculo a hora que você quiser, e ele está administrando tudo. Isso faz com que ele seja multitarefa. Só que por que ele é multitarefa pré-emptivo? A preemptividade se dá no fato por conta de ele não consegue fazer um multiprocessamento real. Não consegue. Ele faz um pseudo-multiprocessamento. Para ele fazer um multiprocessamento real, ele teria condições de fazer todos os processos ao mesmo tempo. Mas ele não tem condições de fazer isso. Então o que ele faz? Ele dá um migué. Tá? Ele executa pedaço por pedaço de cada processo. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você abriu no seu computador o Word, o Excel e o PowerPoint. Todos os três estão ali, ele está administrando os três. Mas ele está administrando os três ao mesmo tempo? Não. Como é que ele está fazendo? Ele faz um pedacinho do processamento do Word, faz um pedacinho do processamento do Excel, faz um pedacinho do processamento do PowerPoint, volta, pega outro pedacinho do Word, deu para entender? Ele vai fazendo pedacinho por pedacinho. Só que ele faz isso muito rápido. Por ele fazer isso muito rápido, te dá a impressão de que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Mas ele não está. Ele está fazendo esse pseudo-multiprocessamento. Então, por isso, ele é pré-emptivo. E outra coisa, quando ele faz pedacinho por pedacinho de processo, ele acaba controlando o processador, liberando o processamento aos poucos para o processador executar. Então ele exerce um controle nesse momento sobre o processador. Então ele é de área de multitarefa pré-emptiva. O Windows, ele também é um sistema multiusuário. Ele é multiusuário porque ele consegue criar várias contas de usuários com níveis de hierarquia no que diz respeito à configuração do sistema. Quando você instala o Windows, ele já cria um usuário que é o administrador. O administrador no Windows, ele é o God. Ele é o Deus. Ele pode tudo no computador. É ele que configura, é ele que instala, é ele que cria a conta de usuário, ele acessa a conta de usuário, ele pode deletar conta de usuário se for o caso, ele habilita firewall, desabilita, ele manda na máquina. Tá claro? Então esse é o administrador do sistema. Só que o Windows também habilita um outro nível de usuário, que é o usuário padrão. O usuário padrão, ele já tem prerrogativas de administração do sistema a menor do que o administrador. O usuário padrão é aquele que tem uma área de trabalho própria para ele. Essa área de trabalho é acessada através de login e senha. E tudo que ele colocar nessa área de trabalho só diz respeito a ele. Ele pode colocar um papel de parede específico, exclusivo nessa área de trabalho. Todos os arquivos que ele salvar nessa área de trabalho só dizem respeito a ele. Então ele vai ter uma área de trabalho própria para ele, para acessar através de senha, que só ele pode acessar, tá? Ele vai trabalhar na máquina, ele vai editar texto, navegar na internet, reproduzir mídia, e ele vai poder armazenar arquivos de forma privada, tá? Mas ele não tem as prerrogativas de administração no nível de um administrador. Exemplo, o usuário padrão, ele pode configurar uma rede Wi-Fi? Pode, mas ele não pode desabilitar o firewall do Windows. Deu para entender? Então ele tem prerrogativas de acesso ao sistema diferentes em matéria de configuração. Só que o Windows ele também habilita um outro nível de usuário que é o convidado. Aí se evidencia mais a escala decrescente hierárquica no que diz respeito à administração do sistema. Por exemplo, esse cara pode tudo, o administrador, esse aqui pode menos, esse aqui em matéria de administração e configuração do sistema não pode nada. Ele trabalha no computador. Ele pode editar textos, navegar na internet, reproduzir mídia, mas ele não tem área de trabalho própria para ele. Ele não mexe nas configurações do sistema operacional.
ele não consegue armazenar arquivos de forma privada. Deu para entender? Então você tem aí o nível de convidado. Beleza? Por ele ser multiusuário e criar esses vários níveis de conta, ele também consegue ser multisseção. O que é isso? Ele consegue administrar várias contas de usuários abertas ao mesmo tempo, tá? Se você estiver numa rede de computadores, você pode, vários usuários conectados. Gilson, eu posso ter mais de um administrador no Windows? Pode, tá? Pode ter mais de um administrador. Então, se você tem várias contas abertas, vários usuários padrão conectados nos seus terminais, ele está administrando todo mundo. Isso faz com que ele seja multisseção. Então, ele é multitarefa, porque ele realiza vários processos ao mesmo tempo, mesmo sendo preemptivo. Ele é multiusuário, porque ele cria vários níveis de contas de usuários no sistema. E ele é multisseção, porque ele administra várias contas de usuários abertas ao mesmo tempo. Bacana? Essas são algumas características iniciais do sistema operacional o Windows 8, tá? Microsoft, ela lançou o Windows 8 no mercado em algumas versões. Quais são as versões? Ela lançou o Windows 8 justamente na versão 8, é o nome dele, tá? Só que além da versão 8, foi lançado a versão Pro, tá? A versão Windows 8 Pro. Além da Windows 8 Pro, você tem a Enterprise. Além da versão Enterprise, você vai ter o Windows 8 RT, tá? Então, essas versões, elas trazem ferramentas diferentes entre elas. Vamos ver algumas diferenças entre essas versões. Por exemplo, o Windows 8. O Windows 8, ele é uma versão mais simples do sistema operacional, uma versão mais clean, mais limpa. Porém, ele já traz o Windows Store. A gente vai ver durante a nossa aula aqui que a Microsoft criou uma loja de aplicativos para o Windows, tá? Para a plataforma do Windows. Ele já traz uma versão mais aprimorada do Windows Explorer no Windows 8. Ele já mantém o gerenciador de tarefas nele, tá? E ele dá suporte a vários monitores. Então você tem 2 monitores abertos, você pode estender a apresentação da tela, você pode dividir a tela, você pode apresentar dos 2 ao mesmo tempo. Então ele dá suporte a vários monitores, tá? E ele te dá a possibilidade de alternar idiomas. O que é isso? Antigamente, como era que acontecia? Você comprava um notebook, ele vinha com o sistema operacional Windows em inglês. Para você mudar o idioma, você tinha que formatar para instalar o Windows em português. A partir do Windows 8, ele já traz suporte a várias interfaces de idiomas. Então, se tu não quiseres usar o Windows, seja em português, tu quer usar em espanhol, é só trocar o idioma, tá? Queres usar ele em inglês ou ele em russo, é só trocar o idioma. Então, essa multilinguagem ficou mais facilitada. Isso já vem no Windows 8, tá? Esses são elementos, justamente, características que aparecem na versão apenas do Windows 8. Só que, além, eu te falei, além da versão 8, você tem a versão Pro. A versão Pro do Windows, tá? Ela tem tudo aquilo que a versão 8 tem, mas ela é mais indicada para negócios, tá? Ela inclui todos os recursos listados anteriormente, mas também para profissionais em áreas de negócios. Por quê? Ele traz criptografia de dados. Ele traz o BitLocker. O BitLocker é uma forma de você criptografar os dados de um dispositivo de armazenamento. Então, isso já vem no Windows 8 Pro. Além de criptografia de dados, ele já permite virtualização. O que é isso? Você pode criar máquinas virtuais. Dentro do próprio computador, você pode ter uma outra máquina rodando virtualmente com outro sistema operacional, tá? Então ele já traz isso no Windows 8 Pro. Ele tem o gerenciamento por conectividade de domínio. A máquina, ela não vai precisar ter um número de IP, ela pode ter um nome, tá? Que nem você tem na internet. Não é o caso, tá? Mas é como se fosse na internet. Você tem www.lojadoconcurseiro.com.br. É um domínio, é um nome.
Mas por trás desse nome tem o quê? Tem um endereço de IP. Então o Windows 8 Pro já permite que as máquinas sejam reconhecidas por um nome, não especificamente por um número de IP. E a versão Pro também vão ter acesso ao Windows Media Center. É um centro multimídia, principalmente para esse tipo de profissional na área de negócios. Bacana? Só que além do Windows Pro, tem a Enterprise. A Enterprise, ela vai ter tudo que as outras versões têm, tá? Que eu te falei, mas também ela traz recursos de organização de TI que permitem gestão na implantação de computadores. Olha, TI não é técnico de informática, TI é tecnologia da informação. Então ela é mais voltada para clientes corporativos, empresas, tá? Onde você vai ter aquelas ferramentas de TI para lidar justamente com a informação. A área de TI, ela é uma junção entre a informática e a administração de empresas. Então, a área de TI ensina como a administração vai usar de forma mais aprimorada as ferramentas da informática. É aí onde você vai ter o PMBOK, onde você vai ter análise de SWOT, onde você vai ter desenvolvimento de projetos. Deu para entender? Então, a área de TI ela é mais voltada para clientes corporativos, tá? Ela tem uma questão de segurança mais avançada, com o Windows Defender como o anti-spyware já despontando aí como um anti-malware, então já tem uma segurança mais avançada, tem a virtualização da versão anterior que a gente viu, tá? Tem o recurso de mobilidade, entre outros. O que é isso? O recurso de mobilidade é que você pode, a gente vai ver durante a nossa aula, você pode levar as configurações de um terminal de rede empresarial para sua residência, por exemplo. O Windows 2 Go, por exemplo, você leva aquelas configurações de um pendrive. Quando você pluga o seu pendrive, o seu computador, através das configurações que estão ali, ele assume como se você estivesse trabalhando no seu terminal no escritório, tá? Então, dar esses recursos de mobilidade é melhor, tá? E a outra versão é a RT. A versão RT, ela é destinada para aqueles equipamentos que não têm um nível de processamento muito poderoso. Tá? Ela, por exemplo, os processadores ARM, eles vão ser usados aonde? Na época que o Windows 8 foi lançado, ele era usado em tablets, eles eram usados em smartphones, tá? Então, essa inclui aqui no caso versões aperfeiçoadas do Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, mas online. Aqui você já tem aqui a presença a gênese do início do Office 365, que é o Office Online. Então essas ferramentas são mais indicadas para equipamentos, essa versão no caso RT, para equipamentos que têm telas sensíveis ao toque.